Você só vai entender depois de passar pelo processo, né? Entendeu? Verdade. A reputação é manifestada em meio aos olhos das multidões, cara. Será que o inferno, aonde ele está? É esse entendimento que o Espírito Santo tenta nos trazer. Se Ana está ferida, ela quer mostrar. Ele crê que eu apareça. Né? Então o deserto serve para ele. É um assunto de hoje, de agora, é o que nós estamos vivendo. Não, Processo sim, diferente. porque eu questionava, pô, até Se que o ponto Senhor uma pessoa que nos capacitou, é porque o Senhor está em nós e o Senhor vai prover tudo. Moisés vai dizer, Senhor, eu tenho a língua pesada. Alguns vão dizer que ele tinha lábio leporino. Aí eu digo o seguinte, aí vai da imaginação de cada um. Só que o que Moisés estava dizendo, olha que loucura, apresentando para Deus a sua incapacidade, a sua limitação como humano. Acho que Deus não sabia, cara. Só que Deus quer trabalhar com pessoas que estão alinhados, que estão à disposição, que vão dizer, eis-me aqui, Senhor. Usa-me conforme a tua vontade. Tanto que o profeta é levantado dentro da casa de Moisés. Deus não vai buscar em outra tribo. Deus não vai em outra denominação buscar profeta. Deus vai trabalhar dentro da tua casa. não erra endereço. E Deus vai levantar o quê? Teu irmão. É sempre assim, é sempre teu irmão que vai levantar. A respeito de Timóteo, porque na minha cabeça, certa vez um pregador disse que ele não misturava o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Eu acredito que a palavra é única. E a palavra, ela se justifica. Tanto que é muito belo quando você olha para trás e vê que é o presente já mirando para o futuro, assim como a Páscoa. É você olhar para o passado, lembrar do que o povo passou, fazer isso em memória de mim e olhando para a cruz no futuro que nos espera, entendeu? De estar na presença do Altíssimo. Então, para mim, é impossível separar, se eu traço como verdade tudo que nesse livro está, eu não vou fazer a divisão dele, início, meio e fim. Para mim, ele é completo, ele se justifica. E a gente falava a respeito de... falava a respeito de até que do céu seja revestido de poder. Como que Deus é perfeito, como que Jesus foi perfeito. Porque, assim, se a gente ficar 2 horas aqui sem não falar o que Jesus fez e faz, a gente tá jogando o nosso tempo fora, cara. Sinceramente, se a gente não falar que Jesus cura, liberta e salva, é em vão nossas obras, cara. Porque as obras nem nossas elas são, né? Já começa por aí. Então, Jesus, antes de ir, ele deixa, a meu ver, que isso faz toda a diferença. O entendimento da palavra, o presente que ele já deixa para os seus discípulos. Ele abre os olhos para que possam ler, porque o fato tinha a Bíblia. Sim. Não no formato que nós estamos acostumados com Codex, né? Sim. Com Bereshit e com isso daí a gente entende que veio depois, que era necessário estar agrupado dessa forma. Mas Jesus, antes de subir, ele deixa um grande presente que é o entendimento das Sagradas Escrituras. Porque depois, no livro de João, ele vai dizer que as trevas não conseguem entender. Isso daqui é ouro. Isso daqui salva, muda vidas. Mudou a minha, cara. E é maravilhoso porque Satanás conhece a Bíblia do início ao fim. Ele conhece o que está escrito, letra por letra. Tanto que é impossível você debater com a pessoa que... Tipo assim, ele decorou todos os versículos para tentar te quebrar, justificar os pecados na Bíblia. Não, mas aqui vai dizer que eu posso beber, mas é só não me embriagar. Entende? Você tenta justificar. Então, o Satanás ele vai trabalhar dessa forma. Tentar de tudo quanto é tipo de maneira justificar porque está escrito no livro. Só que ele não tem uma coisa que Jesus deixou para nós. Além do entendimento, a clareza que o Espírito Santo traz sobre a sua palavra. Que aí tem um código. Você pode saber a Bíblia do início ao fim, ler 200 vezes. Mas se não tiver a presença do Espírito Santo, cara, você está perdendo o teu tempo. Tem uma parte na palavra do Senhor que vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que trabalham na edificação do mesmo. Se o Senhor não vigia a cidade, em vão são os que vigiam. Entende? Se não tiver a presença do Espírito Santo, se Deus não estiver na tua vida, tá perdendo teu tempo, cara.
Tá perdendo teu tempo, você tem que se alinhar com Deus. Tem que saber o que você tá se agarrando. Aí a gente vai para segunda epístola de Paulo para Timóteo, o seu discípulo querido, quase um filho espiritual. Sim. Que ele tá explicando para ele a respeito de eu sei no que eu passei até chegar aqui. Eu sei no que eu tenho crido, porque tudo que eu passei tinha propósito. Deus colocou no meu coração que passasse por isso tudo, porque eu sei do que eu vou professar lá na frente. Eu sei do que eu vou testemunhar. Falamos a respeito também de Deus não precisa de advogados, Jesus não precisa de advogado, precisa de testemunhas. Que existem pessoas mais capacitadas que nós, Marcelo. Aí Paulo vai sair para pregar quando tem um encontro com Jesus. Então até anotei aqui que é muito bonito. Antes de Jesus dizer ide por todo mundo, como está em Marcos, o convite, o chamado é para o relacionamento. Vinde a mim. Vinde a mim a todos que estão cansados, oprimidos. Eu sei que hoje Deus colocou no meu coração essa semana, mas nessa vida, para testemunhar dele, porque existem muitas pessoas que estão em casa que não sabem o que fazer, estão no momento de desespero, e o Senhor continua mandando te dizer que isso não veio para te destruir, isso que tu está passando não veio para te matar, veio para te fortalecer na fé. Eu sou muito grato ao meu pastor Gleiston, que ele me ensinou de uma maneira muito bonita a respeito do que está em Eclesiastes. Existe tempo para tudo. E eu tinha ardendo no meu coração a vontade de levar a palavra de Deus. Eu sei dentro de mim o que Deus espera de mim. Pelo menos eu sinto que Deus, o que Ele quer de mim é que, sim, ide pregar, ide levar a minha palavra. Mas antes, meu filho, encontre-se comigo todos os dias. Voltar todos os dias, descer todos os dias para a fonte geradora. Todas as vezes para estar de encontro com Ele. Faltou eu te dizer também que nessa passagem é o rei Davi ensinando para o seu filho o Salmo 23, ungindo a sua cabeça em frente aos inimigos. Entende? Pondo uma mesa em frente aos inimigos e ungindo a sua cabeça. Maravilhoso, cara. Então a gente entende que como Deus trabalha não é da maneira que a gente entende. Mas para a gente falar no que tem crido, a primeira coisa, precisa ler a Bíblia. É impossível você falar de Jesus sem o conhecer, sem ter um encontro com Ele. Sem ter a vontade de encontrá-lo também. Porque o Senhor, Ele trabalha através da tua vontade, da tua permissão. Ele só se faz presente na tua vida se você quiser. Quando Ele cria o Adão, cara, Ele cria Adão, você vê ali, tá? Adão para pelo menos 3 propósitos, né? Que o homem é criado. O primeiro, cara, é para ter comunhão, então relacionamento. A segunda coisa é para governar sobre a terra. Então, comunhão, governo e depois ser portador da palavra. Coloca em Adão uma palavra, não comerás. Então, o ser humano é criado para quê? Primeiro, desfrutar da presença. Depois, desfrutar da criação. Segundo, na criação, carregar a palavra do Eterno. Quando o pecado ele é inserido no homem, intermédio da desobediência, o homem continua governando sobre a terra, mas perde a comunhão. E aí vai dizer que o governar, o viver uma vida de autogovernação, entende? De ser o senhor da sua própria vida, vai ser uma vida que vai gerar espinhos, abrolhos, e mais na frente, né, que é o primeiro fruto do pecado na terra, são espinhos. E mais na frente o Senhor vai dizer que os espinhos, quando ele está na parábola do semeador, né, a primeira parábola de Mateus, vai dizer que um tipo de coração é aquele coração que recebe a semente, mas tem espinhos ali. E os espinhos são os cuidados dessa vida. Então o Senhor já começa falando no Gênesis que o ser humano é criado primeiro na presença. Aí você vê esse código em Marta e Maria. Marta quer governar a casa, Maria quer a presença. Mas o Senhor diz para Marta assim, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Não é a única que o Senhor diz, entende? Porque é necessário você desfrutar da presença e você governar sobre aquilo que te foi dado. Então, hoje, cara, nós estamos debaixo de uma realidade, Carlos, que alguns estão desfrutando da presença e outros querem governar.
outros querem ser governo de si mesmo. Na parábola do filho pródigo, na verdade, não é a parábola do filho pródigo, porque você vê ali, é a parábola do coração paterno do Eterno. Sim. É a parábola que revela que o Eterno é pai, cara. Que o Eterno não é só um Deus lá em cima, entendeu? Mas é um pai. E há um peso muito grande para a época, a figura de um pai e hoje, né? Hoje seria melhor colocar a figura de uma mãe. Quer ver um exemplo? Tá em Marcos, capítulo 5, se eu não estiver enganado, que é a ilha de Gadar. Gadareno. Sim. Eu até levei uma saudação que falava a respeito disso na semana passada. Que tem coisas que Deus coloca no nosso coração que a gente só consegue obter através da luz do Espírito Santo, da presença dele. Porque se você lê rápido assim, você não pega nada. Não pega. Aí, uma noite anterior, os discípulos estavam no meio de uma tempestade, que Jesus acalma o mar. Aí você imagina, acalmou o mar, eles ficaram sem entender nada. Que homem é esse que até o mar obedece? Aí eles estavam deste lado do rio. Só que de repente a palavra vai me dizer que ele cruza o mar e vai até essa ilha encontrar um homem que clamava dia e noite, que cortava-se com pedras. A palavra vai me dizer que quando você olha, ele era um perigo eminente. Mas para quem? Se a própria sociedade o prendia, o acorrentava. Entende? Ele era o mal necessário daquela ilha. Ele era o mal necessário. Porque as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor que ela. Só que quem quer te ver melhor, sim, é o Pai o tempo todo. É Deus querendo o melhor para você o tempo todo. Aí, olha que doideira. A palavra vem me dizer que assim que o gadareno vê Jesus, ele se prostra. Ele o adora. Você imagina comigo, um endemoniado. Qual a primeira coisa que um endemoniado ia fazer? Ia tacar uma pedra e tentar te morrer. O que ele faz? Ele se prostra diante da presença de Jesus. Ele o adora. Adora. É dito que a adoração, entende? Não sou eu quem escolhe se eu vou adorar ou não. Não é uma opção. O meu espírito, quando está na presença de Deus, ele o adora. É dito que ele estava endemoniado. Mas o demônio, ele não pode tirar a tua adoração. Ele não pode tirar a adoração de você, porque você foi criado para adorar a Deus. Aí ele se prostra, e os apacentadores de porcos, tem diferença. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O apacentador de porco, não. Na primeira oportunidade, eles fogem, desculpa a palavra, eles metem o pé e deixam os porcos sozinhos. O que acontece com os porcos? Os demônios entram nos porcos e eles morrem. É dito que o salário do pecado é a morte. Só que um rebanho sem pastor é o rebanho que está sendo apacentado por apacentador de porco. Quando eles estão na presença de Jesus, vê o milagre que Jesus está fazendo, a libertação que aquele homem está fazendo na vida de um pobre miserável endemoniado, eles fogem aterrorizados. E o gadareno não. Eles, assim que vê Jesus, vai em direção e o adora. A palavra vai me dizer que Jesus já dizia, sem dizer, entre linhas, né? Entre linhas, dizendo que saia dele, saia deste homem. Ou seja, que Deus é esse que te enxerga numa ilha, endemoniado, clamando no meio da madrugada, sofrendo, sendo aprisionado. A palavra vai me dizer que ele veio para libertar os cativos. Que homem é esse que atravessa o mar para me encontrar? Que homem é esse que se importa comigo quando todo mundo vai dizer prenda-o? Isso não presta, isso não serve para nada. E a cidade o rejeitou, né, cara? O rejeitou, tanto que o marginal, a palavra é aquele que é colocado às margens da sociedade. E Jesus veio para esses, para nós, para mim, para você. E ele era acorrentado por essas pessoas dessa cidade. Tanto que ele rompia os grilhões, mas eles iam lá, prendiam de novo. E esse homem, ele estava cativo, não era só dos demônios, não. É a sociedade no qual Jesus não tinha espaço. Tanto que, no final do capítulo, é dito que, mesmo eles vendo tudo que Jesus fez na vida daquele homem, o que eles fazem com Jesus?
Então, porque eles estavam mais interessados no lucro que os porcos traziam e não na libertação. Aí que eu te chegou. faço uma pergunta. Judeu cria porco? Não. Então você entende que a sociedade em si já não era um povo que seguiam as leis de Deus. Então a gente entende que se tiver uma ovelha perdida, desgarrada, que adora em espírito e verdade, este vai ter um encontro com Jesus. Aí Jesus vai até lá e eles vão e falam com Jesus: sai daqui, mete o pé da minha ilha. Aí a gente vai falar: não, mas eles não conheciam Jesus, eles não sabiam o que estava fazendo. Cara, mas o exemplo estava na tua frente ali, a libertação. E colocaram Jesus para fora do seu ciclo, da sua roda de amizade. Literalmente, Jesus não tem espaço na nossa vida, na nossa ilha. Nós não queremos Jesus aqui. E nós fazemos isso hoje também. Antigamente, eu lembro que na escola tinha ensino religioso. Na tua tinha? Sim. Agora Tinha, né? Tinha. Agora Jesus não tem mais espaço nas escolas, não pode ser ensinado. Sim. Nas rodas de amigo. A palavra me diz para não sentar na roda dos escarnecedores. Mas ela não me proíbe de levar a palavra a estes. Quantas vezes você se contém, você tá com um ciclo de amizade, você tá queimando no teu peito para você falar sobre Jesus, mas você não fala, não fala. Você bota ele para fora da sua fronteira. Perguntaram à esposa de Billy Graham, quando teve aquele atentado lá do 11 de setembro, aonde que estava Jesus durante aquele atentado, e ela responde: ele estava no mesmo local de sempre onde nós colocamos ele. Aonde nós colocamos Jesus, é lá que ele vai estar. Se você quer que ele esteja na sua vida, na sua casa, ele vai se fazer presente. Mas se você não dá espaço para o Espírito Santo, como você vai viver as promessas e milagres? Mas tem uma coisa interessante também aqui, porque você vê, demônios podem morrer pela água. Sim. Mas eu consigo imaginar esse mesmo quadro pintado de uma outra forma. Por exemplo, os demônios eles não queriam sair daquela ilha. E não saíram. Os porcos morreram. Mas eles permanecem. Porque demônios não morrem pela não morrem. Natural. Então, quando eles demônios eles pedem para entrar nos porcos, Jesus não fala nada. Sim. Entende? Eles entram nos porcos e se precipitam no mar. A perda foi para os porcos. Então, cara, os demônios entraram nos porcos, se precipitaram no mar e permaneceram ali. Sim. Os homens vão expulsar Jesus. Ou seja, nós não te queremos aqui. Os demônios estão pensando assim, conjecturando, mas é a ciência do texto, né? Vou passar a perna no mestre aqui. A gente entra nos porcos, se precipita no mar e vai achar que a terra está limpa. Então, olha só a intenção dos demônios com essa passagem. A gente vai fingir que saímos de cena e a gente volta. Sim. Porque os porcos não estão aqui, automaticamente nós não estaremos aqui. Jesus expulsa, a presença dele expulsa os demônios se precipitam no mar, nos porcos. Os homens se manifestam contra o Senhor, seu senhorio, e rejeitam ele. Só que tem uma coisa, o gadareno chega até Jesus e pede para ir com os discípulos. Sim. Aí ele falou assim, não, fique aqui. E que não doloroso. Você acha que Jesus não entendia a dor que aquele homem sofria de estar naquele local? Então, mas que diferença ia fazer para Jesus esse discípulo acompanhá-lo? Que diferença ia fazer para Gadara esse discípulo acompanhá-lo? Para Gadara ia fazer diferença. Para Jesus, ele tinha propósito. O homem de Gadara ele tinha propósito para a vida dele. Era necessário a presença dele que permanecesse na ilha. Com Jesus, já tinha os outros que estavam com ele, já tinha propósito para a vida, já tinha pré-estabelecido para aqueles homens uma diretriz. Sim. E para o homem... Mas só para concluir, quando os demônios falam com Jesus, tentando passar a perna em Jesus, que não está indo embora, entra nos porcos e os porcos se precipitam no mar, era indicação de que, nós estamos indo embora, tá bom? Estamos deixando Gadara de boa. Isso, deixando Gadara de boa, deixamos Gadara. Aí Jesus fala a mesma coisa, faz a mesma coisa. Tá bom, eu tô saindo, mas eu vou ficar. Porque o gadareno fica. E é o que eu sempre digo, a palavra diz que o Senhor nos chama, nos prepara e nos envia.
E ele diz assim, eu vos escolhi, vos nomeei para que vocês vão e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é vocês permanecerem, mas o vosso fruto permaneça. O fruto de Jesus permaneceu ali. Na pessoa do gadareno. Você entendeu? Então Jesus continuou pregando naquele lugar ali, na libertação do gadareno. Quando eles olhavam para o gadareno, ainda que eles não quisessem a presença de Jesus, era impossível. Porque a libertação de Jesus na vida daquele homem era a pregação naquele lugar. Sim. Você entendeu? Da mesma forma que os demônios falaram assim, não, nós estamos indo embora. E não foram, Jesus também não foi. Não foi. Eu vou fazer a mesma coisa que Você vocês fizeram. Então ele permaneceu ali, e nós cremos que depois que a Só que abrangência... Pode falar. Só que Jesus faz melhor. Entendeu? Eles trabalham com mentira, eles se escondem dentro de porcos. Sim. E Jesus se faz presente no homem de Gadara. Tem mais uma coisa também aqui. Os gadarenos, eles confiavam no poder romano. Então, e se você for pesquisar aí, porcos era símbolo de Roma naquele tempo. Então, assim como Roma se precipitou no mar Roma naquele tempo que eu estou falando, né? No tempo de Jesus. Sim. Então, assim como Roma foi precipitado no mar também, assim seria o governo de Roma. O reino de Roma, o reino dos romanos sobre aquele lugar ali, estava com dias contados, porque o verdadeiro reino estava chegando. Então, assim, todas as vezes, lembra que eu falei aqui, que eu acabei que não concluí, a comunhão depois do governo do homem? Lembra? Então, Adão, comunhão com o Criador, governo sobre a terra e portador de uma palavra. Adão, não coma do fruto. Enquanto você guardar essa palavra, Adão, beleza, o jardim é teu, a terra é tua, a comunhão é tua, o governo é teu. Adão desfaz o pacto quando ele descumpre o propósito da palavra, abre mão da palavra, ele libera a palavra. Por isso que hoje nós precisamos disso aqui. Sim, sem ela não tem como. Estava tudo dentro de Adão. Estava tudo dentro de Adão. Então, assim, quando o homem perde, se o homem perder o governo, a comunhão, o homem vai perder o governo, mas na mentalidade de Adão ele tem governo, só que não tem. E aí vai entrar a questão do príncipe desse mundo, que vai governar sobre a terra. Então, em Gadara nada mais é do que é um reino sobrepondo um governo. Sim. Entende? E o reino é estabelecido ali. O reino prevalece naquele lugar. Isso é muito forte, muito forte, irmão. E hoje ele nos alcançou. Entende? Não dá para você ter esse tipo de revelação se você não buscar uma intimidade com o Senhor. Porque se você lê, no primeiro momento você lê, poxa, legal, Jesus libertou um homem endemoniado, ele libertou outros também. Aí tu acha que os demônios vão manifestar porque aquela tempestade é lógico que foi fruto do sobrenatural das trevas. Sim. Então vai ter Jesus, antes disso, ele põe a orar, né, cara? Ele está em oração, não é isso? Acho que esse texto ele está em oração, porque são duas tempestades, né? Sim. Uma ele está no monte orando e vem e entra no barco que tem Pedro andando sobre as águas. A tempestade ela é fruto de uma oposição das trevas. Tu acha que as trevas vai se manifestar daquela forma ali, somente para passar a perna em Jesus? Não. Aí é o que a gente está falando no começo aqui em off. A gente está sempre ligado, irmão, no som do vento, né? No barulho da tempestade, no poder que a tempestade tem de nos intimidar. Sim. E a gente esquece do propósito, porque antes deles entrarem no barco tem uma palavra: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Lembra que eu falei? Comunhão, eles já estavam andando com Jesus. Comunhão. Sim. Aí o Senhor dá uma palavra a eles: passemos para o outro lado. A palavra é passemos, a palavra não é, quem sabe, talvez vamos entrar. não é assim que, não é assim que funciona. A palavra diz que em Cristo está o sim e o amém, ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim ao mesmo tempo. Então a palavra é passemos, guarda essa palavra, discípulos, passemos. Então qual é a mentalidade? Claro que eu sei que na prática não é tão fácil, mas o Senhor nunca falou que seria fácil, mas também não falou que seria impossível. Sim. Né? Então ele nos dá uma palavra, Carlos, e a minha responsabilidade, como nosso pai Adão não conseguiu exercer, manter a confiança e essa palavra nele, é de guardar aquilo que ele me disse. Aí as tempestades se levantam o quê? Para pôr em prova se de fato você crê ou não, irmão.